Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do The Block. Meu nome é Gabriel, do outro lado da linha tem comigo o Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao The Block. Vamos discutir NBA, rapaziada? Até o meu bordão você tá roubando agora, né, cara? Foda-se. Tu tá travando eu falar Bradley Beal? Aliás, ontem jogou um absurdo, hein? Puta que o pariu. E ganhou, hein, viado? Pô, E ganhou! Porra, né? Caralho, viado. Terceira vitória do Washington. Cara, ganhou. Peraí, não, agora eu me esqueci de quem ele ganhou. Peraí. Foi de time bom. Foi time bom. Foi time bom, cara, mas agora me. Foi time bom. Porra, quem foi? Washington ontem jogou contra. Peraí, Não, foi do Phoenix, Phoenix, isso. Te mandei mensagem, inclusive, na hora. Jogou muito. É isso aí. Então, estamos na nossa 11ª edição de... Quem é o homenageado do dia? Quem que você acha que é o homenageado do dia de hoje? Não faço a menor ideia, meu amigo. É lógico, o baixinho Romário, né? Óbvio, cara, grande centroavante, um ídolo no esporte. Sacanagem, esse podcast aqui a gente evita falar de futebol, embora a gente dê muito exemplo de futebol, vamos evitar falar de futebol. Hoje o homenageado do podcast é o Karl Malone. Perfeito, The Mailman. The Mailman, grande... Perfeito, sensacional, grande, cara. Um dos caras mais injustiçados da NBA. Sim, o Karl Malone jogou muito, cara. O Karl Malone foi 2 vezes MVP, em 1997 e 99. Já foi 14 vezes All-Star da NBA. Muita gente aí que escuta pode estar falando, não, mas porra, o Karl Malone usou a camisa 32. Medo engano, queridos. O Karl Malone no Los Angeles Lakers, nas suas 2 últimas temporadas da NBA, ele usou a camisa 11, então licença para ele ser o homenageado de hoje. Perfeito, cara. Um dos caras mais injustiçados da NBA. Tanto, nunca levantou uma taça, né? Tanto jogando com um belo time que ele tinha em Los Angeles. Já tinha ainda tinha o Kobe, tinha o Gary Payton. Eu não me lembro só se já tinha o Paul Gasol. Acho que não tinha o Paul Gasol ainda nesse time. Não, ou era o Bynum ainda? Não, isso foi bem antes. Isso foi bem antes. Ele o Shaquille O'Neal já tinha saído. Foi na temporada 2000, 2001 e 2001, 2002 que ele jogou. Então, mas o Shaquille O'Neal já tinha saído, não? Cara, não lembro. Eu acho que o Shaquille O'Neal já tinha saído. Cara, não era o Bynum. Ou era o Bynum draftado? Bom, se foda. Um dos caras justiçados aí que nunca levantou uma taça. Lógico. Pra mim, talvez o maior jogador da NBA que nunca foi campeão. Ah, cara, tem vários. Tem vários aí que você pode colocar nessa lista. Muitos. Mas é um dos grandes. Com certeza. Não, de fato tem muitos realmente, mas, né? The Mailman é um dos grandes jogadores que nunca foi campeão da NBA. O cara foi 14 vezes All-Star, enfim. É muita carreira aí. Mas, sem mais delongas, vamos pro assunto que, se você falasse pra mim, lá em março do ano passado, se chegasse e falasse pra mim, não, a gente ainda vai estar falando disso, eu talvez falaria que é um devaneio. Talvez por não tanto conhecimento, mas eu falaria que é um devaneio. Hoje nós vamos falar sobre, infelizmente, coronavírus. E quero deixar bem claro aqui que hoje eu vou falar coronavírus, porque eu fico puto com essas porra desses jornalistas que ficam o novo coronavírus. Cara, ninguém conhecia essa merda antes, cara. Ah, porque o novo coronavírus... Não, fala só coronavírus, todo mundo vai entender. Mas o idoso do caralho, é o novo coronavírus. Se você não entende... Eu sei, caralho. Mas então foda-se. Eu entendo, mas, porra, precisa ficar... Ah, não, porque o novo coronavírus... Irmão, chama de coronavírus. Porra. Chama de Covid. Pronto, Covid-19. Pronto. Isso aí. Mas, enfim, talvez essa seja a única descontração nossa nesse assunto no programa, porque o assunto é muito sério, né? A NBA teve 4 jogos cancelados desde que a temporada começou, em virtude da pandemia, né? Alguns jogadores pegaram, outros jogadores tiveram contato e não chegaram a pegar, mas pelo processo de rastreamento eles ficaram isolados, né?
É como se eles tivessem. O procedimento da NBA está sendo esse, e muito acertado. Nisso eles estão acertando muito, a gente vai falar um pouco mais das atitudes. Mas, né, a gente teve um jogo, por exemplo, entre Miami Heat e Boston Celtics, onde, no domingo, né, onde os dois times não tinham times completos para jogar, né? Perfeito. Na verdade, como nós já havíamos até conversado um pouco anteriormente, né, antes da gravação, o próprio Bradley Beal ficou sob suspeita, sobre uma certa quarentena, e não jogou o jogo anterior. Ontem ele jogou pelo Washington, no jogo anterior ele não jogou, porque, segundo as manchetes americanas, era contact tracing, o que me remete a verificar o contato que ele teve com o Jason Tatum. E o Seth Curry aparentemente também teve contato com o Jason Tatum. Eu acredito que eles tinham saído para jantar, se encontrar, são amigos e tal. E o Tatum, infelizmente, foi o propagador, né? Aparentemente, o responsável pela infecção do Seth Curry e do Bradley Beal ter sido colocado sob uma quarentena, sob uma investigação ali preliminar para a liberação dele para o jogo de ontem. Sim, a notícia que o Tatum estava com Covid, que assim, faz parte até do protocolo, eles não divulgam quem tá, quem não tá e tal, etc. Eles divulgam, na verdade, quem tá afastado e só, tipo, por motivo X, lógico, se um cara ficou afastado por 14 dias, porque, né, normalmente, nessa conjuntura, é por causa do coronavírus. A primeira informação que foi dada que o Tatum realmente era um desses jogadores foi do James Charania, do The Athletic, que é inclusive quem gosta de basquete e tal, quem tem Twitter, etc., sigam esse cara, ele é muito bom. Ele e o Woj são caras que fornecem muita informação, são fontes de informação grandes aqui até para nosso programa. Cara, eu queria ter a tua opinião sobre o que está acontecendo, sobre os protocolos. O que você está achando dessa situação da NBA? Cara, então, vamos lá. Muitas vezes eu quero acreditar que a NBA, obviamente, retornou tanto com a bolha como com a temporada regular para tentar evitar ao máximo a perda de receita, né? Porque, bem ou mal, é perda de patrocinadores, perda de própria visibilidade de público e tudo mais. Então, essas ligas, tanto as nacionais como as internacionais, né? A Premier League, Bundesliga, NFL, NBA, retornaram para tentar manter um pouco da renda que ainda lhes cabia para a manutenção das operações, né, cara? Mas eu também gosto de ser um pouco otimista, um pouco esperançoso, um pouco ingênuo, para acreditar que também seja como uma forma de manter a sanidade mental das pessoas. Sinceramente, eu estou falando sanidade mental porque é o meu caso. Porque o que eu quero dizer com isso, né? Nós estamos vivendo uma pandemia global, a maior crise sanitária dos últimos 100, 200, 300 anos, eu não sei. Algo que barcou o mundo inteiro em uma crise sem precedentes. E que, na verdade, só nos traz mais notícias até o momento, principalmente nós que somos brasileiros e estamos sob a tutela desse governo, não há outra palavra senão falar genocida. Eu tô falando a minha opinião. Vem me perseguir. Sim. Então, manter a sanidade, cara, para mim tem sido essencial a utilização desses canais, cara, que é ver esportes, ver séries e principalmente ter o retorno da NBA, que é o que eu amo, e até fazer isso entre aspas, trabalho, uma função de discutir, de ir muito mais a fundo do que um mero telespectador, um mero amante do esporte, você ir a fundo, verificar estatísticas e tudo mais, tem me feito bem nesse momento. Porque só ver notícias, só ver a desgraça que o mundo tá passando por causa dessa doença, por causa dessa pandemia. Então, na verdade, eu acho que a NBA
tá tendo sim muitos problemas. Eu ia até comentar, cara, na quinta-feira, na gravação do nosso último programa, que foi o jogo do Philadelphia contra o Brooklyn. Eu, durante o jogo, eu pensava, cara, como a NBA tá cuidando bem, né, dos jogadores, tá se portando bem em frente à Covid. Você não ouve, tirando o caso do Houston, que o Harden foi na festa do Little Baby em Las Vegas, etc. Tirando esse caso, você não teve outros grandes casos de infecções, etc. Foi tudo tão bem administrado. E agora tá uma bola de neve. Ontem o Dallas confirmou 4 jogadores com teste positivo, né? Você tem o Heat, você tem o Boston, que não tem nem jogadores, não tem um número mínimo de atletas disponíveis para a partida. Ou seja, você fica dividido, porque você está no meio de uma pandemia em que o número de mortes cresce diariamente e em números acachapantes no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E você não tem... Mas você também tem que manter um pouco de leveza no seu dia, porque você só pensar nisso, fora os problemas diários que cada um de nós enfrenta, eu acho que eu não tenho uma opinião formada. Se eu sou contra a NBA ter voltado, se eu sou contra essas ligas esportivas terem voltado, eu acho que, primeiro, tem caso a caso, acho que tem ligas e ligas. Por exemplo, o caso, eu me lembro ainda do primeiro jogo do Flamengo na volta da pandemia, acho que foi contra o Bangu, no Maracanã, 1-0, gol de pênalti do Gabigol, eu acho. E, cara, você tem o Maracanã e ao lado você tinha o hospital de campanha. E, se eu não me engano, durante o jogo tiveram 2, 3 mortes no hospital de campanha, 2 mortes no hospital de campanha durante o jogo. Cara, isso pra mim é até um pouco surreal. Assim, você ter jogos de futebol e menos de 300, 400, 500 metros, você ter um hospital de campanha que é responsável por administrar a maior crise sanitária global já vista nesse século, nos últimos 2 séculos. Então, cara, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que nós temos que manter um pouco de sanidade e isso nos ajuda a aliviar um pouco mais o dia, mas eu acho que a responsabilidade também dos administradores e dos responsáveis pelas ligas deveria ser muito mais aumentada, muito mais fiscalizada. Até os americanos têm uma palavra melhor que seria accountability, become accountable, que é ser realmente responsável, ser diligente sobre isso. Qual é a sua opinião, mano? Cara, a gente combinou essa pauta que a gente ia falar sobre isso no sábado, né? E hoje é terça-feira. E desde então eu tô pensando e eu realmente não... É uma linha muito tênue, cara. Porque assim, a NBA, quando ela parou na primeira vez, lá em março, a gente tinha uma média de 2.300 mortes nos Estados Unidos. Hoje, estão tendo 4.000 americanos morrendo por dia. E assim, se fosse, né, para você, tipo, para você mensurar o absurdo, né, seria muito mais absurdo agora. Porém, existe um lado que as pessoas pensam muito pouco, né? As pessoas pensam muito, tipo, a NBA e tal, os jogadores, etc. Quando pensa no lado financeiro, né? Os jogadores da NBA, LeBron James, se ele parar agora, se nunca mais tiver um jogo da NBA na vida, ele vai ficar bem da vida. E foda-se. Um jogador que ganhe menos, um Jeff Green da vida, se a NBA parar 2 anos, ele vai ter dinheiro ainda, né? Mas só que a NBA, cara, ela gera empregos diretos e indiretos ali, e isso que é foda, isso que é complicado, entende? Esse que é o complexo da situação do negócio. A gente já tem um prejuízo grande para todo mundo, não só, tipo, e aí não estou aqui defendendo o bilionário, a última coisa que você vai me ver aqui nesse podcast é defender bilionário, defender gente muito rica,
Nos ver fazendo. Sim, eu acho que, enfim, esses caras são muitas vezes humanos, eu acho absurdo. Só que existe muita geração de emprego, e aí a gente fala tipo, de comissões técnicas, de a galera, tipo, o cara que faz a iluminação do estádio, o cara que passa imagem na tela, a gente fala do segurança do estádio, entende? É um prejuízo já muito grande não ter a torcida ali consumindo, né? Porque os caras, eles não é uma perda só no ingresso, né? É tudo que sustenta ali. A gente chegou a conversar sobre isso anteriormente. Ali, por volta do Staples Center, que é o estádio do Lakers, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, tem cerca de 115 restaurantes. Dentro do Staples Center tem lanchonetes, tem restaurantes, tem lojas que vendem souvenirs. E essa galera toda, hoje, ela está desempregada. Então, o impacto disso, o impacto financeiro, é muito, muito ruim, muito bizarro, entende? E a gente tem que pensar também que aqui, no Brasil, uma coisa que difere muito o Brasil dos Estados Unidos, tem milhões de coisas que diferem, mas uma coisa que difere muito é o sistema de saúde. No Brasil, você está desempregado, você está sem renda, você está fugido, você tem o SUS, né? Você tem um sistema de saúde pública que funciona. Lógico, tem muito a melhorar, e como muitas coisas no Brasil tem a melhorar, mas assim, você tem o SUS, que é uma rede pública, é gratuito para qualquer um. Se você pode ficar internado no SUS 1 ano e tá tudo certo, você não vai pagar nada. Nos Estados Unidos não existe esse sistema de saúde pública. Não existe. Tudo lá é pago. Tudo. Teve até um caso que teve um cara que, lá nos Estados Unidos, que ele ficou internado, ele pegou Covid e ele ficou internado 3 meses, né? Ele ficou em coma, problema respiratório e tal, cacete. Quando ele saiu do hospital, a conta dele no hospital estava dando cerca de $400 mil. A declaração do cara na saída do hospital foi: cara, eu preferia ter morrido. Agora eu vou pagar eu vou viver para pagar essa conta. Então, assim, é muito complicado você tomar qualquer decisão, você afirmar, você bater o martelo falando, tem que ter, não tem que ter, porque além dessa questão da sanidade mental, que eu acho é importante, que para mim, por exemplo, no meio dessa pandemia, saindo quase nunca de casa, é muito legal ter a NBA, poder fazer, poder ver um jogo e ter um material para comentar aqui contigo e tal, etc. Para mim, por exemplo, hoje está sendo fundamental. Mas eu acho que, beleza, se não tivesse isso, a gente ia passar mesmo assim. Mas eu acho que o lado financeiro das pessoas que trabalham na NBA é um negócio muito pesado. E aí eu realmente não tenho uma opinião formada, eu não consigo dizer para vocês aí da audiência se eu sou a favor ou contra, porque é uma situação muito delicada. É muito delicado. É muito delicada, cara, porque, bem ou mal, se você for parar para colocar no lápis todos os problemas que a humanidade está passando e que essas empresas, né? A NBA é uma empresa, uma grande empresa, que essas franquias, que também são empresas que estão passando, em todos os momentos ela se torna uma crise sanitária e política também. Porque se você parar para pensar, nós estamos no país de um presidente negacionista e os Estados Unidos estão ainda sob a batuta de um presidente negacionista. Também não quero falar que o Biden é Jesus Cristo e veio para salvar todos nós. Mas só o entendimento e a predisposição dele. Ontem acho que ele participou de um programa ao vivo na TV, levando a segunda dose da vacina, para demonstrar que a vacina
funciona, ou pelo menos tem todos os controles de qualidade necessários para garantir a imunização da população. Mas, cara, quando você está sobre a batuta de um governo irresponsável, a grande maioria das vezes, você sempre tende também a ver um lado muito mais negativo, a ser muito mais pessimista. Então, a questão política sempre vem batendo quando você tenta extrair algum tipo de opinião. Sabe, cara, podemos voltar? Ah, podemos, mas tem isso, tem aquilo, e tem compra de seringa, e tem que a vacina não é aprovada pela Anvisa, e isso levando até para os Estados Unidos também. O descontrole, né, do controle da população, a doença se interiorizando nos Estados Unidos, etc. Então você sempre passa por uma questão política, de discussão política, que muitas vezes se torna mais calorosa, né? Se torna uma questão muito mais violenta, se eu posso, de repente, colocar dessa forma, se eu posso classificar dessa forma. Eu não sei se eu estou sendo bastante claro em dizer que, por mais que você tenha uma opinião fundamentada em fatos e até em emoções, o lado político, que é o lado racional, sempre puxa. Então, sim, você sempre se leva nessa questão. Sempre tem a questão política. Sempre tem uma questão de, cara, isso está certo, isso está errado, teria que ser dessa forma. A política pública deveria estar sendo levada dessa forma, sabe? E aí te leva a querer, pô, então o basquete não tem que voltar, a NBA não tem que voltar, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo. Você acaba esquecendo outros pontos, como o emprego de outras pessoas, como cara, a própria sanidade mental das pessoas que não aguentam mais ver notícias. Cara, eu sou uma delas, que você não aguenta mais ver notícias, você precisa se desintoxicar, digamos assim, das notícias diárias que você recebe. Então, cara, é muito sensível essa discussão. Nós estamos aqui apenas para colocar isso para o ouvinte. Até mesmo porque quem tem uma certeza durante esses tempos está mentindo. Ninguém tem certeza de nada nos nossos tempos. A única certeza que você deve ter, você ouvinte, é de que saiu vacina, toma. Porque a sua responsabilidade é social. Se você não quer se imunizar por você mesmo, saiba que você é um cuzão. Eu tô falando, se você quiser, você vem aqui falar comigo. Você é um cuzão. A sua responsabilidade é social, cara. A sua responsabilidade, se você acha que você não está tomando por X ou Y motivos, saiba que, bem ou mal, ao nascer você assinou um pacto social, de vida em sociedade, de ter uma convivência em sociedade. Então, tome a vacina, ajuda na imunização coletiva, ajuda na imunização de rebanho, que seja. Tome a vacina, busque o seu direito. Não é nem mais um direito, é um dever de tomar vacina. Buscando imunização para terminar isso o mais rápido possível. Eu acho que assim, Danilo, o que a gente tem que lembrar também é que existe muito... quando normalmente tem essa discussão de você é a favor ou contra o retorno do NBA e tal, etc. Na verdade, existem 3 grupos de pessoas. Aquelas que são a favor, que acham que tem que estar tudo normal mesmo, que esse é o popular idiota, é o popular retardado mental. Sim. E aí a gente tem um outro grupo de pessoas que tem a galera que acha que é a favor por causa da sanidade mental, porque tem esse lado financeiro, tem a galera que é contra, porque realmente, querendo ou não, é um pouco insensível você passar uma sensação de normalidade quando tem 4 mil pessoas morrendo. Só que, assim, o que as pessoas têm que entender também é o seguinte: essa responsabilidade, ela não... A responsabilidade da pandemia não é da NBA. A responsabilidade da pandemia, a pandemia aconteceu, e aí como as pessoas, os governos lidaram com isso, esse é o grande problema. Se hoje nos Estados Unidos você tivesse um governo que acreditasse na pandemia, que tivesse levado a sério desde o começo, hoje você não diria que seria erradicada, mas você teria uma vida muito mais tranquila.
Você tem casos muito bem sucedidos, como por exemplo da Nova Zelândia, que entrou no lockdown e fez um monte de coisa, e hoje em dia a vida lá está normal. Você pode sair tranquilamente lá, mesmo sem vacina, porque as coisas estão funcionando, entende? Porque o governo acreditou. Daqui a pouco eles vão comprar vacina, eles estão comprando vacina já, mas não é uma urgência, porque foi feito todo um trabalho de controle. Ou não, pelo menos se você tem o entendimento de lockdown, de que o lockdown não é permanente, o lockdown não é algo ad eterno. Ele vai terminar, ele tem início, ele tem fim, exatamente apenas para achatar a curva de contágio e você poder retornar a uma vida, entre muitíssimas aspas, normal, mas com aquele controle um pouco mais afrouxado, para depois fechar de novo, reabrir, fechar de novo, reabrir. Ninguém quer fechar, te trancar dentro de casa pro resto da vida. É exatamente isso que você falou, você lembrou muito bem. Essas pessoas os verdadeiros imbecis que acham que a vida tem que ser normal e segue o jogo e andar sem máscara, etc, 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 não vou me vacinar. Cara, eu já vi meme de nego colocando que você coloca vacina no teu corpo, é algo entrando no seu corpo contra a sua vontade, isso é configurado estupro. Sério, é assim. Não, mas eu já vi. É assim. Cara, não dá, sabe? Não dá. São pessoas assim que estão completamente deslocadas da realidade. Não, total. E assim, então, sabe, tipo, lembrando que a culpa disso tudo tá acontecendo não é da NBA. A NBA é uma puta empresa que é gigantesca, que tem milhões bilhões de dólares envolvidos lá, mas ela também tem que pagar conta, e não só pagar conta, é porque às vezes a gente esquece como é que as coisas funcionam num sistema como o nosso, que é o capitalismo, né, cara? A gente tem sempre a corda arrebenta do lado mais fraco. Você pode ter certeza que se, assim, os donos de time da NBA são caras bilionários, né, são multimilionários, é gente com muito dinheiro. E a gente sabe, quando o calo aperta, onde os caras vão cortar, né? Por exemplo, a gente teve aqui, você falou anteriormente do time do Flamengo, a gente teve aqui um caso no time do Flamengo no futebol, onde os jogadores mantiveram seus salários, alguns cortaram o salário suspenderam metade do salário durante 3 meses e tal, etc. No bolso dos jogadores mesmo não aconteceu muita coisa, porém, eles cortaram não sei quantas pessoas, mais de 100 pessoas, de comissão técnica de time de base, do time de vôlei, da sede social. Ou seja, a gente sabe onde o calo aperta. A gente sabe o que acontece. Quando o calo aperta, na verdade, aonde vai sangrar, entende? Vai sangrar não é para o LeBron James, vai sangrar para o assistente 3 de preparação física do San Antonio Spurs. Vai sangrar para o fisioterapeuta do Suns. Vai sangrar para o massagista do Clippers. Para essa galera que vai acontecer. Porque, querendo ou não, eles vão tentar manter os ativos grandes. Se acontecer uma outra pausa na temporada, não vai ter de onde tirar. Porque esses caras não vão ficar tendo prejuízo dia após dia. Eles não vão. Então eles vão ter que cortar de algum lugar. Eles não vão cortar o contrato do LeBron James. Eles não vão cortar o contrato do Kawhi Leonard. Eles vão cortar do massagista. Esse que é o lance, entende? Então, assim, é uma linha muito tênue realmente. Eu não tenho uma opinião clara e formada sobre fica aí NBA ou suspende mais, vamos fazer mais 30 dias de pausa. Eu não tenho uma opinião formada porque eu realmente não... Porque existem muitas questões, entende? É muito complexo. Não, com certeza, cara. E lembrando também, a NBA, bem ou mal, eu até encaro a NBA como uma empresa de entretenimento. Ela oferece uma competição esportiva, mas que, no final das contas, é entretenimento para o telespectador. O cara que assiste jogos, o cara se diverte, o cara torce, etc. Aquilo é entretenimento. Ele não é um órgão político responsável pelo controle da situação da crise sanitária.
Não é do Adam Silver a última palavra sobre vacinas ou sobre imunização social, imunização populacional, etc. Ele está responsável por trazer entretenimento para as pessoas e está tentando fazer isso. Você vai puxar o papo a seguir sobre isso, sobre responsabilidades, né? Se a NBA está fazendo correto ou não. Sim. Mas só lembrando isso às pessoas, isso é uma empresa de entretenimento. Uhum. Sim. Cara, aí saindo um pouquinho da situação política, acho que a gente já falou bastante e mais uma vez, gente, a gente não é sanitarista, a gente não é o Átila Yamarino, a gente não é biólogo, a gente não é porra nenhuma. Eu sou administrador, o Danilo é formado em relações internacionais, então assim, a gente não Ou tem seja, gabarito porra pra falar. nenhuma. Não, a gente não tem gabarito pra chegar e falar, tipo, porra, tem que fazer, tem que acontecer e tal, porque, enfim, a gente... É mais a nossa opinião enquanto espectador, enquanto pessoas que conhecem um pouco da liga e tal, etc., e como ser humano também, né? Que, na verdade, isso é o principal. E no meio disso tudo, às vezes, falta um pouquinho de humanidade nas pessoas e... Enfim, é bem complicado. Como a gente já sabia, o clima tá lá embaixo, né? Porque... Rapaz, pegue sua bota de lama, sua capa e prepare-se para afundar conosco. Não, o clima tá lá embaixo, mas assim, eu sabia que esse episódio ia ser um tanto quanto bad trip, mas a gente... Porque, cara, é necessário, bem ou mal, é necessário para você trazer essa questão pro ouvinte e tal. Até mesmo porque, cara, os casos agora estão em debandada. Para mim, eu acho que a NBA perdeu por completo o controle. Eu acho que ele já não tem como efetivamente dizer quem está realmente salvo da doença ou sem a doença, testando negativo de fato, porque, cara, já se perdeu o controle, eu acho que você não tem mais esse controle. Cara, saindo um pouquinho do contexto político, então vamos trazer mais pro que a NBA está fazendo mesmo, né? A gente teve, no ano passado, muita gente elogiando muito a postura da NBA e corretamente, né? Elogiando muito e como a gente já tinha trocado uma ideia, ano passado, no final do ano, por exemplo, eu estava vendo o Bem Amigos, aquele programa do Galvão Bueno, na Sport TV e tal, etc. E o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, que é um cara que comenta futebol e só futebol, ele é uma enciclopédia do futebol e, enfim... Inclusive, tu já viu ele loucaço, né? É uma boa lembrança. Aqui em Teresópolis, cara loucaço. Queria tirar uma foto com ele, o maluco tava, meu irmão, 7 horas da manhã, dia seguinte, do sábado, tava no treinamento da seleção. Impressionante. Em outro planeta, PVC é um cara bom de estatística e de copo. Mas nesse programa, no Bem Amigos, por exemplo, o PVC, que é um cara que completamente fora da bolha de conhecimento de basquete, não era tipo, sei lá, um cara que acha que conhece, sei lá, o Marcelinho Machado, por exemplo, que estava falando, era o PVC, que é um cara que entende mais de futebol, falando que, para ele, o homem do ano no esporte tinha sido o Adam Silver, comissário da NBA, que deu uma aula de tratamento com pandemia, que deu uma aula de se importar com questões como racismo e tal. A NBA cresceu muito para a grande mídia como liga no ano passado. Eles fizeram um trabalho muito bom mesmo. A bolha da NBA foi um puta sucesso, não teve um caso de coronavírus, punições rígidas para quem furava a bolha, né? Quem furava as regras. E foi um puta sucesso, uma temporada tipo memorável, o jogo dia sim, dia não, e, cara, foi maravilhoso, assim, tipo, gastaram dinheiro com a bolha e foi muito bom para a imagem da liga como um todo. Porém, chegou esse ano e, cara, não tem outra palavra para dizer, a NBA está cagando no pau quanto a algumas questões. Teve a questão bem emblemática do Seth Curry, que ele fez o teste, né, de Covid, mas
e estava afastado já do jogo por uma lesão, ele fez o teste de Covid e foi pro banco tranquilamente, lá, né, tudo certinho. Chegando no banco, após o fim do primeiro quarto, ele recebeu no banco a notícia que ele estava com Covid e foi retirado do ginásio, no Madison Square Garden. Cara, isso é surreal, mano. Não era o Madison Square Garden, não. Não era o Madison Square Garden, não. Era o Barclays. Desculpa. Era contra o Brooklyn. Era contra o Brooklyn. É tudo Nova York, perdão. Então, assim, cara, porra, como é que deixa um cara que não tem um teste feito sentar no banco? E aí, quando acontece um caso desse, a gente ilumina toda a questão da NBA toda, de todos os jogadores, como é que estão sendo esses testes? O que está acontecendo? Será que tem jogador que está sentando no banco também, assim como o Seth Curry, não está recebendo o resultado do teste? Cara, involuntariamente, foi um tapa naquele meu comentário, principalmente, sobre a necessidade de técnicos usarem máscara, ou a galera da comissão técnica, a galera que está no banco, usa máscara. Porque, para mim, se você está dentro de uma bolha de um time, você está sendo testado diariamente, todo momento você é testado, você está sendo protegido do vírus, você não existiria a necessidade de você usar máscara, porque todos ali estão sendo testados, e se está negativo, tá ok, você pode se relacionar com aquela pessoa sem a máscara, porque você está dentro dessa bolha, digamos assim, itinerante, levando em consideração a bolha de fato da NBA, né? Mas você está nessa bolha itinerante do time, então você está sendo protegido a todo momento com testes, com acompanhamento médico. E isso foi meio que um tapa, né? Porque o cara estava no banco de reservas, se relacionando com os companheiros, se relacionando com a equipe técnica, com a comissão técnica, e o cara estava doente. Isso é muito sério, isso tem que ser investigado, de como que esse cara passou lá. Como é que esse cara entrou lá? E se por um acaso ele não tivesse lesionado? Tivesse jogado? Sabe? E quem também vai me dizer que ele não falou com os jogadores do Brooklyn antes da partida, sabe? Esses caras todos se conhecem, são todos amigos, etc. Pô, como é que o cara não vai lá falar com um amigo, um companheiro, um ex-companheiro de equipe, eu não sei, agora de cabeça, mas o cara vai, aperta uma mão, dá um abraço, tal, e aí, como é que é? O cara tá disseminando a doença ali pra Brooklyn também? É muito complicado, cara. Isso foi um tapa na minha cara. Eu falei, porra, realmente, acho que os caras precisam se proteger mais até no banco de reservas, porque por mais que os caras façam teste, por mais que os caras estejam sendo acompanhados, aparentemente tá furando aí a bolha. Cara, e teve essa daí foi bem complicada, né? E também teve para mim o caso mais emblemático, que eu fiquei assim revoltado mesmo, que foi o caso do Harden, né? Que, como você falou antes, o Harden foi uma festa em Las Vegas do rapper Lil Baby e, enfim, não tem que estar indo pra festa, ganha muito dinheiro pra estar fazendo esse tipo de merda, né? Indo pra festa. Isso daí é uma outra questão, que tendo vírus ou não tendo vírus, ele iria pra festa. Aí eu já acho que isso era mais uma mensagem para Houston. Acho que não era uma mensagem anti-sanitária, digamos assim, anti-saúde do Harden. Era uma mensagem para o Houston, porque era já para o time já ter se reapresentado para pré-temporada, para treinamentos, e ele não foi exatamente para, cara, eu não quero mais jogar em Houston, eu vou me representar quando eu quiser e tudo mais. Eu acho que também tem os dois lados, tanto a responsabilidade dele durante a pandemia, isso é óbvio, mas eu acho que também teve a mensagem de, cara, eu quero tocar o foda-se aqui, vou pra essa porra dessa festa, eu tinha que me representar ontem, não fui, pau no cu. Sim. Óbvio, mas assim, sendo numa pandemia, eu acho lógico. Que, cara, existe inclusive essa questão em alguns jogadores de futebol e tal, que foram flagrados indo pra night e tal, etc, aqui no Brasil. Cara, nada contra o cara ir pra night. O time ganhando, o time perdendo, foda-se a fase do time. Pra mim, o dinheiro é dele, a vida é dele, foda-se. Ele tem que fazer o que ele quiser. Se o time tá mal e ele tá saindo, enfim, não é problema meu, é problema do time e dele. Mas o lance é o cara fazer isso numa pandemia onde ele treina com pessoas, convive com companheiros de time. Então, ele pode
pegar uma porra de um vírus desse e contaminar os companheiros. Isso é um absurdo, sabe? E aí, no meio desse absurdo todo, a NBA tinha que multá-lo, né? Isso daí era evidente. Cara, a multa do Harden foi de $50 mil. Não só, tipo, o que são $50 mil pro Harden, que ganha, sei lá, tipo, 30 milhões por ano? Não só isso daí é o de menos. Mas a NBA, ela tem um histórico de dar multas, de dar punições, etc. A última multa que a NBA tinha distribuído foi pro Draymond Green, porque na época da bolha, ele estava participando daquele programa da ESPN, que tem o Charles Barkley, o Shaquille O'Neal, ele era um dos comentaristas. É da TNT. E nesse programa ele falou... O programa é da TNT. perdão. E nesse programa ele falou que o Devin Booker tinha que mudar de time. No Phoenix ele não ia ganhar nada. A NBA aplicou uma multa de $50 mil para ele. Porra, que recado que é esse que a NBA dá pros outros jogadores? Tipo, ela igualou o cara ter falado que um jogador precisava mudar de time, o cara ter quebrado o protocolo sanitário onde ele tá botando a vida de companheiros de time, e não só de companheiros de time, porque como o nosso presidente bem falou, como nosso presidente falou, quem tem histórico de atleta é até menos pior. O problema é que, porra, tem um massagista lá que é um puta de um coroa, tem o técnico que é um tiozinho, tem uma porrada de gente que que vive no mundo de basquete, mas não tá preparado pra... Tipo, ninguém tá preparado pra pegar uma porra dessa, óbvio, mas tipo, vai reagir muito pior. Tem um cara aqui lá que pode estar trabalhando que ele fuma há 30 anos. Tem seguranças que podem estar ali somente institucionais, os caras podem ser obesos, o cara pode ter asma, etc. O cara vai, aperta a mão de um cara desse responsável e pega uma doença dessa e morre. Sabe, é muito pesado, cara. É muito pesado, é muito irresponsável. Aí, tipo, então, que recado que a Liga tá dando pra um cara, pros outros jogadores? Pra mim, o recado que tá dando é, tipo, porra, não tem que, a gente tá cagando, tipo, beleza, você falar que um cara tem que mudar de time e você, porra, ter uma atitude quase homicida, é a mesma coisa. Eu concordo, cara, quanto a isso, eu concordo 100% com você. Eu só acho que, quanto ao Adam Silver, ele ainda ganhou muito ponto comigo, cara. Principalmente com a questão racial. Sim. E a questão eleitoral durante a bolha. Durante a bolha e até agora na temporada atual da NBA regular, porque no primeiro jogo entre Miami e Boston, no mesmo dia do jogo, o policial que matou o Jacob Blake foi inocentado na justiça, né? E os dois times, os dois jogadores, os dois elencos, né, se reuniram no vestiário do Boston para discutir se eles iam entrar em quadra ou não. E o Adam Silver sempre foi muito aberto, sempre foi muito transparente quanto a isso. Cara, se os jogadores não estiverem dispostos a entrarem em quadra para jogar por causa de questões raciais, de questões políticas como essas, eles estão completamente em seu direito e não vão receber punições nem nada. E a bolha deu um show quanto a isso. Cara, eu nem sei, eu julgo até... Cara, as últimas eleições americanas tiveram recorde de votos. Cara, a NBA teve, acho que um grande impacto nesse ponto, assim, de aumentar a consciência da galera de realmente participarem das eleições e de elegerem alguém que tenha em seu plano de governo, em sua consciência social, questões raciais. E foi o que aconteceu. Então, eu acho, assim, óbvio que eu concordo com você que o Adam Silver tem muito ponto, mas eu acho que isso é muito mais porque a galera da NBA, os jogadores são pessoas politizadas, inclusive isso é um ponto maravilhoso da NBA, você vê jogadores como LeBron James, o Kyrie Irving, que é um maluco, mas enfim, o Avery Bradley, muitos jogadores se manifestando suas posições políticas, é um exemplo, é um puta do exemplo para mim, tipo, de responsabilidade, de como ser de como aliar, tipo, que a gente sempre cobra, na verdade, aqui no Brasil a gente sempre fala muito de futebol, né, então, quando a gente vê, por exemplo, um Neymar da vida, que é o maior jogador de futebol brasileiro atual, tipo, sendo um vaselina em inúmeras questões, e você vê um LeBron James
E aí jogadores, não só tipo o LeBron James pelo peso que ele tem. O LeBron James é um dos maiores atletas da história, não só do basquete, mas de todo o esporte. Não só o LeBron James, mas você vê um Avery Bradley, que é um jogador tipo um role player do Miami e deixou de ir para a bolha, deixou de ser tipo, de estar no título do Lakers porque ele não concordava com aquilo, entendi. Hoje arranjou espaço em outro time da liga e tá jogando bem, inclusive. Então, assim, a NBA os jogadores fazem da NBA uma liga muito politizada. E aí tem a questão, tipo, se o Adam Silver for contra... É porque a NBA é uma liga de jogadores. Diferente, sim, por exemplo, da NFL, que é uma liga de donos de times. Sim. Isso já é uma outra questão política também. A NBA é uma liga de jogadores. Não é dos donos dos times. Tanto que poucas vezes você discute o dono do time. Você tem o Palmer do Clippers, você tem o Mark Cuban do Dallas. São esses jogadores, são esses donos que recebem até algum tipo de nome, de celebridade, se tornam celebridades, etc. Michael Jordan. Até porque o Michael Jordan é o Michael Jordan. Mas sim, o que eu digo é o seguinte, é uma liga de jogadores, né? Então, na NBA, cara, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu já pesquisei sobre isso, se eu não me engano, é a única liga norte-americana que tem sindicato de jogadores, NBPA, presidida pelo Chris Paul. Sim. Na NFL você não tem isso. Tanto sim, que, se você, até levando aos ouvintes, eu acredito que muitos deles tenham ouvido o caso do Colin Kaepernick, que ao se ajoelhar no hino nacional, em revolta da NFL, desculpa, quarterback, ele era na época o quarterback do San Francisco 49ers, ele se ajoelhou em protesto, cara, um protesto pacífico, ele somente se ajoelhou em respeito a questões raciais que estavam acontecendo nos Estados Unidos, isso já tem uns 4 anos, se eu não me engano. Cara, ele foi cortado da equipe, ele foi cortado do San Francisco 49ers e até hoje não conseguiu outra equipe para jogar, porque donos se reúnem e veem qual seria o impacto disso para as suas franquias, para os seus times, diferentemente da NBA, onde, por exemplo, LeBron James diversas vezes já defendeu a recontratação do Colin Kaepernick, de outros jogadores que se posicionaram também contra as questões raciais nos Estados Unidos. Ou seja, a NBA é uma liga de jogadores. Sim, total. E aí, cara, eu acho que a questão é muito mais essa, entende? Tipo, o Adam Silver, lógico, não tirando o mérito dele, ele tem muito mérito, como eu falei no começo do programa, no começo desse assunto, de tudo que foi feito na NBA ano passado, mas eu acho que passa muito pelos jogadores também, porque a NBA, por exemplo, é uma liga que constantemente não, mas ela já teve, tipo, no período que eu acompanho, a NBA já teve 2 greves. Sim. Então, assim, existe uma força muito grande dos jogadores e logo, como os jogadores são o ativo dos clubes, das franquias, eles precisam dar eles precisam atender à vontade dos jogadores. Sim. Precisam muito. Não, né? Isso é fato. A então, opinião deles vale muito. Então eu acho que passa muito por isso também. Apesar do... Mas assim, mais uma vez falando sobre o Adam Silver. Acho que ele, no ano passado, ele lidou muito bem com a pandemia, foi realmente um dos grandes... Concordo até no que o PVC falou, para mim foi o grande nome do esporte, no que diz respeito a lidar com pandemia, ele foi muito grande. Só que assim, isso nesse começo de temporada da NBA tá se perdendo, cara. 4 jogos já adiados, a gente já tem nem sei quantos casos de coronavírus confirmados entre os jogadores. A gente tem, que eu sei confirmados, tem os 4 jogadores do Dallas, entre eles, um deles o Max Kleber, a gente tem o Jason Tatum, a gente tem o Seth Curry, a gente teve os casos do Houston no começo do ano, do John Wall, do Marcus Cousins. São muitos jogadores e assim, cara, nada está sendo feito. O que está sendo feito
nesse momento, para isso não acontecer, entende? Nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Esse que, para mim, é o principal ponto. Esse, para mim, é o que está me incomodando muito atualmente no NBA. Não, cara, mas eu também quero deixar aqui registrado que deve ser com certeza é muito difícil você ter um tipo de controle na NBA, sendo que os Estados Unidos, por exemplo, é um país de proporções continentais. Então, por exemplo, o cara que joga no Knicks, o cara que joga em Brooklyn vai ter que jogar amanhã ou depois de amanhã em Los Angeles contra o Clippers ou contra o Lakers. Cara, são 6 horas de viagem, entendeu? Você tem que pegar um voo com uma equipe de comissários que podem estar sendo testados ou não, etc. E você vai encontrar um staff do hotel onde você vai ficar concentrado e etc, etc. Cara, é ao mesmo tempo muito difícil esse tipo de controle, né? Como que você poderia fazer uma temporada regular ocorrer tendo esse tipo de controle o mais restrito possível? É muito difícil, cara. Cara, é difícil, mas assim, algo tem que ser feito, né? Não. A gente sempre chega naquele comentário do retardado, que alguém sempre fala, tipo, faz melhor então, o que você faria de diferente? Meu irmão, eu não ganho o que os caras ganham para pensar nisso, eu não tenho experiência realmente para fazer isso, mas o que eu posso afirmar é que do jeito que tá, não tá bom para ninguém. Não tá bom para jogadores. O que tem que ser feito, o que eu penso aqui também, o que tem que ser feito, e levando muito em consideração aquilo que você mesmo falou, são punições exemplares. As equipes precisam ser responsabilizadas sim pelos seus jogadores. Cara, você pegar a doença é a mesma coisa do trabalhador, cara. O trabalhador entregador de pizza aqui no Brasil, o cara tá trabalhando para sustentar a sua família, cara. O cara foi num apartamento e tudo mais, o cara entregou uma pizza para alguém e pegou a doença. Cara, esse, infelizmente, é aquele caso que você... Cara, é a Covid, cara. Infelizmente, o cara pegou... Sabe, o cara tava trabalhando, tentando gerar renda, receita pra família, etc, etc. Agora, o cara que vai pra festinha... O cara que vai pra praia de Ipanema domingo de manhã, com aquela praia lotada, vai pra piscina, etc, etc, etc. Esses casos precisam ser investigados, precisam ser punidos. A mesma coisa da NBA. Agora, se os times realmente preservam a integridade do atleta, preservam também, cara, a integridade da concentração. O cara tá no hotel, o cara tá concentrado, o cara não vai sair pra comer o jantar. Eu vou ver meu amigo que eu estudei aqui em Nova York, eu vou encontrar ele aqui, amanhã eu tô lá no jogo 7. Não, cara, não. Pra isso você recebe muito bem pra estar concentrado. Você tá aqui para jogar. Você vai voltar pra sua família. Na bolha, a grande reclamação qual era dos jogadores? Que não vinham os familiares há meses, há dias, há semanas. Os caras não vinham, sentiam saudades, estavam presos naquele ambiente e tudo mais. Que, por sinal, era maravilhoso, né? Os caras tinham tudo à disposição, com total segurança. Porra, tinha lago pra pescar, meu irmão. Minigolf, minigolf, a porra toda. Não que eu jogue minigolf também, tô cagando pra essa merda. Mas, mas os caras tinham essa parada. Agora, qual era a maior reclamação dos caras? Eu não vejo meu filho há muito tempo e tudo mais. Não, beleza, na temporada regular você vai voltar pra casa. Você vai jogar, você vai treinar, você vai voltar pra casa, você vai poder ver seus familiares, você vai ter seu controle. Agora, vou sair pra jantar com um amiguinho da outra equipe, vou sair pra não sei o que, vou encontrar um amigo da minha faculdade. Cara, e isso tem que ser bloqueado. E eu acho que a NBA tem que iniciar a fiscalização nesse ponto. Como é que o cara pegou a doença? O cara realmente respeitou todos os protocolos de segurança e tudo mais, o cara não saía da concentração e mesmo assim pegou? Aí, literalmente, é um acaso. É você levantar a mão assim, igual emoji lá do telefone, você levantar a mão e falar, cara pegou. Sabe como? Não sei, mas o cara pegou. Agora, peraí,
John Wall pegou. Como é que o John Wall pegou? Ah, não, quer saber de uma coisa? Que ontem ele foi encontrar um amigo num jantar, foi numa festa, foi num churrasco, foi num pequena reunião no apartamento de um amigo dele, bababá. Ah, pegou aí? Punição. Porque, porra, o cara desrespeitou um protocolo. O cara tá se envolvendo com muitas pessoas ali, como nós já comentamos anteriormente. E isso tem que ser fiscalizado pela NBA. Não importa de que maneira. Tem que ser, e tem que ser de forma pesada. Pesada. Realmente, cara. Algo tem que ser feito. Eu acho que essa saída da punição das multas é algo que é uma saída. Realmente, como eu falei, esse caso do Harden foi muito emblemático pra mim, principalmente. Eu fiquei mal, realmente, por causa disso. Cara, o do Harden tinha que ser punido, cara. Igual o Lou Williams, cara. Foi pra puteiro comer frango a passarinho. Cara, esse cara tem que... Sempre que eu falo isso, você morre de rir, né, cara? Você ama puteiro com frango a passarinho, né? Porra, não tem como, cara. Eu ri... Porra, o cara foi numa casa de diversão adulta com o pretexto de comer um frango a passarinho. Ah, moleque, espera a gente ter... Quando você fala isso, eu vou... Porra, espera a gente ter um programa... Calma. Aquela ideia, moleque. Aquela ideia. Internas, ouvintes. Internas. Mas olha que quadro seria, hein? Maravilhoso. Mas então, esses caras... Deixa a gente ganhar dinheiro. Deixa a gente ganhar dinheiro. Mas esses caras, cara, tem que ser punidos severamente, cara. Você não pode fazer isso. Você tem que, cara, você não vai jogar por uma temporada, cara. Você não vai jogar por meia temporada. Sabe? Não pode aceitar um tipo de comportamento desse. Ah, o Harden não quis se apresentar. Meu irmão, fica em casa, foda-se. Sabe, eu tô dentro de casa e eu não fui me representar. Tá bom, show de bola. Agora, porra, o cara vai pro enterro do avô, para num puteiro, porra. E todo mundo lá dentro da bolha, respeitando direitinho, porra, sem ver a família, sem ver não sei o quê, nego tendo... Cara, o Mike Conley foi pai durante a bolha, ele saiu com todo o aval da NBA e tudo mais pra ver o filho. Ele só foi pra ver o filho e voltou e ficou na quarentena. Não foi multado e tudo mais, mas ele teve que respeitar um período de quarentena. Cara, os caras estavam tendo, sabe, virando pai lá. O Jason Tatum acabou de ser pai, mal tava vendo o filho e tudo mais. Todo mundo respeitando, o cara não aguenta, porra, pra comer frango a passarinho. Eu não tô dizendo nem que foi pra comer puta, não, hein? Foi pra comer frango a passarinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Deus do céu. Cara, é complicado. Esse assunto realmente é um assunto que vai... né? Bota qualquer programa lá embaixo, porque realmente o clima tá pesado, tô sentindo o clima pesado aqui. Mas vocês entendem que o assunto realmente é muito necessário e que tem que ser falado, né? Acho que a gente já deixou bem claro qual é a nossa postura aqui, não só quanto à NBA, mas quanto à pandemia no total. Mas ainda sobre pandemia, né, Danilo? Tem um assunto que também a gente queria trazer pro pessoal. O que acontece? A gente está tendo essa temporada da NBA, não só, tipo, não diria que está dando prejuízo, porque tem receita de TV e tal, etc., mas ela não está dando tanto lucro quanto é o estimado para ela dar para a galera, né? Porque, para quem não sabe, na NBA, os donos de time, eles, tipo, são como se fossem acionistas também da NBA. Como se fosse não, eles são acionistas também da NBA. Existe participação, principalmente decisões. Isso. E esses caras tendo participação sobre a NBA, eles recebem lucro, né? No total. E, né, por causa da ausência de público e etc., estima-se que, na verdade, a NBA vai estar perdendo aí nesse ano, por causa da ausência de público, 4 bilhões de dólares, é o estimado. E aí vamos lembrar, não é só por causa da venda de ingresso, é por causa de toda a receita que a NBA gera. Hoje, por exemplo, se você vai no Madison Square Garden, tem um cara lá que aluga a lojinha do Madison Square Garden para vender frango frito. E aí esse cara não tá lá, ele não tá botando dinheiro lá porque não tá tendo evento no Madison Square Garden. Logo, esse dinheiro também está sendo perdido. Então é muita coisa que está acontecendo, está sendo perdida ali. E para isso, uma solução
que está sendo especulada, muito especulada, na real, seria a abertura de 2 novas franquias da NBA, né? 2 novos times entrando. Essas novas franquias, estima-se que elas custariam cada uma 2,5 bilhões, ou seja, 5 bilhões, né? Quando a NBA perde 4 bilhões de um lado, a gente tem uma injeção financeira de 5, que serviria para cobrir essas despesas, que esse não lucro que os times estão tendo, né? E aí essa quantia seria dividida igualitariamente entre todos os times da NBA, seria mais ou menos 167 milhões de dólares para cada dono, e seria também para cobrir os prejuízos que teve com a bolha no passado, né? Porque, querendo ou não, aquele esquema todo deu um prejuízozinho, quer dizer, não lucrou-se tanto quanto podia lucrar, essa é a palavra mais certa. Mas e aí, Danilo, como é que você vê essa entrada de mais 2 times na NBA, nas 2 franquias? Cara, eu vejo de forma muito benéfica, cara. Nós tínhamos até discutido antes um pouco sobre esse tema. Nós geralmente não discutimos, mas um dos pontos que sempre me leva a querer discutir tanto entrar em novos times como dar mais oportunidades para mais jogadores aparecerem é a grande injustiça que acontece principalmente com jogadores universitários da NCAA, cara. Esses jogadores já são expostos por tanto tempo e de forma tão massiva, como, por exemplo, ontem, teve a final do futebol americano, Alabama e Ohio State. Ou seja, até os jogadores já são bem famosos, os caras são jovens. O Trevor Lawrence é a pick número 1 na NFL, ele vem de Clemson. Então, cara, e vários jogadores da NBA, o Zion Williamson já era observado desde o high school, quando entrou em Duke, etc. E esses caras, esses garotos não recebem 1 centavo. Eles não podem, por regra da NCAA, receber 1 centavo de salário, de ajuda para poderem jogar. A gente impressionante. Quando a gente falou do James Wiseman, eu citei que ele recebeu um dinheiro lá de um treinador e foi punido por isso. Isso. Ficou revoltado e depois resolveu treinar por conta própria. Exatamente. Então, cara, você vê a entrada de novos times, de repente é mais oportunidade para esses jogadores da D-League. Você pode descobrir novos talentos ali, e além de talentos fora também, talentos europeus, sul-americanos, africanos, etc., asiáticos. Jogadores de todas as partes podem surgir, né, cara? E podem ressuscitar também novos mercados. Tanto que um dos times cotados para retornarem à NBA é o Seattle Supersonics, né, cara? Um time que acabou basicamente falido. O antigo dono foi incumbido a responsabilidade da criação, da construção de um novo estádio, e o cara não conseguiu entregar esse novo estádio, porque o estádio do Seattle, a Key Arena, era o menor estádio da NBA, era o menor ginásio da NBA, o mais atrasado, digamos assim, tecnologicamente falando, e o cara faliu, basicamente, não tinha mais como compor a equipe, como reter a equipe. Ela foi vendida para um outro comprador, para um outro dono, que basicamente levou a equipe para Oklahoma. É importante e é muito complicado, às vezes, o entendimento dessa questão de donos de times e transporte, realocação de times. Isso é muito complicado, cara. E é interessante nós trazermos isso para os ouvintes, para eles, pelo menos, saberem que isso existe. Os times da NBA que estão aí agora não são os mesmos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. A gente fala muito disso porque a gente percebe que o nosso público tem muita gente que está tendo o primeiro contato com a NBA agora, ou já conhece a liga, mas não conhecia tanto a fundo. Então a gente sempre traz algumas vezes esse tipo de assunto para a gente poder atualizar mais ou menos, né, do que está acontecendo. Às vezes coisas, um cara que escuta a gente que já tem um conhecimento maior vai falar, não, mas pô, daí para mim é tranquilo, isso já eu sei de letra, mas a maioria do nosso público, na verdade, ele não é construído dessa galera que sabe todas as regras dos esportes americanos, como é que funciona, né? Exatamente.
Então, o que acontece? Quando você, na verdade, você é ouvinte que é bilionário, se você primeiro, se algum bilionário estiver ouvindo isso, pau no seu cu, não quero que você chute. Só se você quiser patrocinar, aí tudo bem. Aí Pô, que isso, cara? Mas, porra, eu odeio bilionário, mano. Acho que bilionário é um dos maus do mundo, mas enfim. Então, se você quisesse comprar uma franquia da NBA, teria que primeiro ter, né, a NBA teria que abrir para franquias, como está fazendo agora. A NBA tem 30 times, abriria mais 2 para passar para 32. E aí essa pessoa vai e compra os times, e a partir desse momento que ele compra, ele como se é um sistema realmente de franquia. Quem já estudou alguma coisa sobre franquia e sabe que quando você compra, por exemplo, uma franquia, sei lá, do McDonald's, você não pode abrir em qualquer lugar, você tem exigências para você abrir de local, mercado consumidor e etc. Então é como se fosse uma franquia realmente. E a NBA controla também, né, junto. E aí, o que acontece? A NBA tem uma dívida imaginária, assim, com a cidade de Seattle, porque a cidade de Seattle, o Seattle Supersonics, era um time que tinha muita gente apaixonada, teve grandes jogadores da NBA, foi, para quem não sabe, o primeiro time do Kevin Durant, que hoje é um astro da NBA, teve grandes jogadores, Gary Payton, porra, grande jogador da história da NBA também. E é uma torcida muito apaixonada, teve esse problema com o dono, como o Danilo falou, e aí a franquia saiu de lá. Então, existe, desde que a franquia saiu de lá e foi para Oklahoma, esse papo de Seattle vai ter um time, vai abrir mais um time, vai para Seattle. E desde 2008, né, que foi quando teve essa mudança para Oklahoma, do Seattle, que aí virou o Oklahoma City Thunder. E aí teve isso, e tem outro mercado que é sempre especulado pela NBA, que é Las Vegas, né, cara? Que é um mercado que está crescendo agora, esportivamente dizendo. Tem um time de futebol americano já, como é o nome do time mesmo? Las Vegas Raiders. O antigo Oakland Raiders. Sim. Las Vegas tem um time de basquete feminino já, o Las Vegas Aces. Las Vegas tem um time já na Liga de Hockey no Gelo, na NHL. Então, é um mercado consumidor grande, porque todo mundo aqui deve saber o potencial turístico que a cidade de Las Vegas tem, né? Logo, é mais uma atração para a cidade. Enfim, sempre que surge essa especulação, Las Vegas estava no meio. Cara, e cada tipo de evento esportivo também é um evento turístico, assim, porque, cara, é igual no Brasil, o turista que quer ir no jogo do Maracanã, o cara quer conhecer, faz parte da cultura, né? Então você ir num jogo de futebol americano, você ir num jogo da NBA, é muito legal, cara, é muito interessante, ainda mais da tranquilidade que você tem, cara. Que você consegue ir com tranquilidade e você encontra realmente ginásios da state of the art, né, da mais alta tecnologia, etc. Cara, é muito legal, é sempre muito legal. E Las Vegas é um centro turístico norte-americano, né, principalmente da costa oeste, né, não é nem tanto costa oeste, mas mais do lado oeste dos Estados Unidos. Cara, eu vejo com muitos bons olhos a ida da NBA para Las Vegas. O mais interessante e que comprova como a pandemia tem sido danosa para a NBA é que em 2018, em abril de 2018, para o podcast do Stephen A. Smith, o Adam Silva deu uma entrevista exatamente sobre isso e foi questionado sobre o Seattle Supersonics. E naquele momento, em 2018, ele mesmo falou que a NBA não via de forma alguma a expansão porque buscava a consolidação dos atuais mercados, né? Para que a galera entenda um pouco a necessidade, como o Gabriel muito bem falou sobre a questão de franquia, você tem muito do mercado consumidor ao qual o seu time estará inserido. Você vai abrir uma franquia lá, qual é o seu mercado consumidor de esporte? Entendeu? Então, é muito importante isso para a NBA. Qual o mercado que você tem lá? O mercado de Los Angeles, por exemplo,
não é o mesmo mercado de Washington, do Washington Wizards. O mercado de Milwaukee de 5 anos atrás não era o mesmo que é hoje. Porque você tem um jogador que é 2 vezes MVP, tá chegando em playoffs direto, sempre tem o favoritismo, etc, etc. O favoritismo do Brooklyn, cara, o Brooklyn foi recém-formado. O Brooklyn, que agora tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving, antes era o New Jersey Nets. New Jersey Nets que já chegou numa final de NBA contra o Lakers, capitaneado pelo Jason Kidd. Ou seja, qual era o mercado de New Jersey? Provavelmente bem pouco. Por isso, mesmo o time chegando à final, perdeu o time para Brooklyn. Entendeu? Que é um centro nova-iorquino ali que respira basquete, precisava muito de um time de basquete. Então, cara, é muito importante a galera entender mercado, o conceito de mercado e como isso se aplica à NBA e ao esporte americano. Total. E além dessas duas cidades, Seattle e Las Vegas, né? Seattle, que já tem um mercado estabelecido, tem time de futebol, né, lá, acho que é o... Liga de futebol lá. Ah, não, me enrolei. É o Portland Timbers, que é o time de futebol. Tem o time de futebol americano, que é um dos mais tradicionais, que é o Seahawks. Sim, tem o Seattle Sounders, é o time da... Sounders, é o time de futebol de lá. MLS? É, de MLS. futebol, soccer. Futebol, soccer, isso. Tem o time de futebol, tem como você disse, o Seahawks. Então, Seattle é uma cidade já muito tradicional em esportes. Las Vegas está ganhando esse mercado grande, enfim, por demanda mesmo turística e tal, etc. Mas tem outros mercados também que são menos falados, mas é aquilo. Se por exemplo, algum cara que tenha muito dinheiro em Kansas City, se ele quiser trazer um time para lá, e for comprovado que esse time vai ter margem para crescimento e tal, que vai dar lucro, segundo as análises da NBA, que aí são profissionais competentes que fazem isso, ele pode levar. E são mercados também em cidades tipo Louisville, Kansas City, San José, são cidades bem tradicionais e que tem bastante gente e que poderia ter um mercado consumidor grande, né? Não, sim, com certeza, cara. É bom também, eu sempre tento a tratar as duas ligas muito proximamente. A NFL, que eu gosto muito de acompanhar, gosto muito de assistir, e a NBA, que é minha paixão. Mas, cara, se você parar pra pensar, você geralmente tem times da NFL junto de um time da NBA. Você tem 2 times em Nova York, o New York Jets, o New York Giants, o próprio Kansas City tem o Kansas City Chiefs, que está agora na final divisional. Um dos times preferidos aí, favoritos dos brasileiros, o time do marido da Gisele, New England Patriots. Mas não tem nenhum time New England na NBA. New England é de Boston. Então você tem o Boston Celtics, são times irmãos, de cidades irmãs. Então, cara, é muito interessante você ver que até nessas questões aí se parece exatamente pelo conceito de mercado. Então, sim, você tem bastante mercado de expansão aí pra NBA, cara. Principalmente internacional, né? Sim, além disso, nossa, que link maravilhoso, cara. Puta, porra, por isso que a gente faz esse podcast. Porra, moleque, tá brincando? Um dos mercados grandes da NBA também que pode vir a acontecer é um mercado que ele já foi falado algumas vezes, que seria uma expansão da NBA para o México, né? Mais especificamente, ter um time da NBA na Cidade do México. A NBA... porque agora a NBA a gente não está podendo viajar muito, mas toda a pré-temporada da NBA faz-se um jogo no México e é sempre um sucesso de público. Não, e você tem jogos da temporada regular que são em Londres, são no México. Sim. Você tem o México, Mexico Games, mas não é Mexico Games. Eu me esqueci o nome dos jogos. Mas você tem os jogos europeus, você tem uma porrada de coisa. Você tem esse tipo de mercado que, na verdade, isso também, por exemplo, quando a NBA manda os jogos da temporada regular no México, são pequenos testes que eles fazem também, para ver como é que seria essa adesão ao mercado. Pô, a minha dor, não é nem querer aparecer, mas a minha dor ao saber que 2 dias depois que eu saí de Paris, no ginásio ao meu lado, do meu hotel, colado,
prédio colado ao meu hotel teve Milwaukee Bucks e Utah Jazz pela temporada regular. Eu cheguei a falar isso contigo. Porque, pô, e eu não sabia que ia ter jogo ali. Eu não fiquei sabendo. 2 dias depois, teve um jogo no ginásio colado ao meu, cara. Isso deve ser sensacional. Exatamente. Já falou que foi pra Paris, agora a gente pode continuar o programa. Sacanagem, foder, brincadeira. É zoeira, brincadeira. Mas, voltando à Cidade do México, sempre tem um... Já é um assunto que se fala há muito tempo, seria um time mexicano do Carlos Slim, né? Carlos Slim é um dos caras mais ricos do mundo, é o dono de algumas empresas, dentre elas o grupo da Claro, né? Se você hoje tem net, agora é tudo claro, né? Como eles fazem questão de ligar para você e avisar essa porra. Fica aqui meu desabafo contra o grupo Claro. Mas é um mercado também que se especula e existe a possibilidade também de ter. Ouviu o Thiago Leifert? Thiago Leifert é o garoto propaganda da Claro. Nossa. Não é? Vamos mudar de assunto. Não, mas não é? Eu acho que é. Ele faz propaganda disso. E aí, o que acontece? Tem muitos mercados, e aí no fim vai ter... Porque hoje também não é fácil você pegar 2 bilhões de dólares e dar numa franquia, ainda mais na crise que a gente está atravessando. Então, no final, vai ser quem tiver mais dinheiro e apresentar mais condições, né, de garantias para esse time dar certo. Porque não é só você dar 2 bilhões, isso é só o que você vai chegar e vai dar na mão do Adam Silver lá. São 2 bilhões e meio de dólares que você vai dar para o Adam Silver, você tem que ter um ginásio para jogar, você tem que ter despesas com a tua folha salarial, enfim, é muita coisa, muito custo além desses 2 bilhões. E lembrando também, só um pequeno adendo, que isso, de forma alguma, tirando o raro caso do Seattle Supersonics, cara, ter um time da NBA, da NFL, etc., é sempre rentável, é sempre lucrativo, sempre, não importa a ocasião. Você nunca vai perder dinheiro por ter um time desses, porque vai te render um lucro absurdo depois, né, posteriormente. Você vê o grande caso do Knicks, cara. O Knicks que não vai para um playoff, já acho que tem uns 10 anos, 5 anos, não sei. E títulos, se eu não estou enganado, o último título foi na década de 70 ou 80, talvez, eu não me lembro. Cara, pegou grandes fases com Ewing, Latrell Sprewell, Alan Houston, etc. Mas, cara, hoje é o time mais valioso, né, da NBA e é um time horroroso. Mas o peso que o Knicks tem é inigualável. O último título do Knicks foi em 1973. Porra, moleque, década de 70. É porque a década de 80 pra mim é muito nebulosa na NBA. Porque eu sempre penso em Larry Bird, Magic Johnson e só. Sim. O último título do Knicks na conferência foi em 1999, ou seja... Então foi com o Frazier. E provavelmente foi com o Phil Jackson jogando também. Não, o Phil Jackson jogando não, 99, tá louco? Não, 73. Ah, não, 73. O último título de conferência que eu digo foi em 99. 99? Então já era Latrell Sprewell, Alan Houston. Provavelmente Latrell Sprewell, Alan Houston... Quem mais do time? Porra, eu não vou me lembrar. 99. Momento PVC aqui, eu fui meio... Eu sei que eram esses dois. Prigioni já tava? Não, Prigioni não tava, não. Não, relaxa, você não é o PVC da NBA. Vai. Não, mas sou quase. Calma, muita calma. Você já viu o que o PVC faz? Ele lembra do time do Bragantino de 1975. Não. Não dá. Então, aí já favor. É difícil. Não, peraí, agora eu vou pesquisar. Vai tomar no cu. Vai. Segue o programa aí. Tá certo. Mas o pessoal da audiência deve estar questionando, né? Mas, Gabriel, Danilo, como é que acontece... vai ter 2 times e aí? Eles contratam o que eles quiserem? Como é que é feito? Né? Então, o que acontece? Quando tem um time para entrar na NBA, o último caso foi em 2004, o Charlotte Bobcats, que hoje em dia é o Charlotte Hornets. O Charlotte Bobcats aconteceu o seguinte, cada time da NBA
Eles podiam pegar jogadores de o Charlotte Bobcats podia pegar 14 jogadores de qualquer equipe da NBA. Porém, o que acontece? Cada equipe da NBA protege 8 jogadores no seu elenco. De 14, eles protegem 8. O que sobrou desses 14, desses elencos, você pode pegar à vontade. E aí, o que ocorre? Nessa conta desses 14 jogadores, não entram os free agents, que são os jogadores que não têm contrato naquele período. Ou seja, por exemplo, nessa época que aconteceu com o Charlotte Bobcats, eles fizeram o draft, contrataram 14 jogadores e no final ficaram com 19 e antes da temporada começar eles trocaram e uma dessas trocas eles, por exemplo, conseguiram a segunda escolha do draft de 2004, que foi o Emeka Okafor, que é... Qual é a relação dele com o Jahlil Okafor? Pô, tu tá de putaria com a minha cara, né? Porra, tu tá querendo... Não, foda-se, eu vou mostrar aqui meu lado PVC. Mano, Marcus Camby era daquele Knicks, Patrick Ewing, Alan Houston, Larry Johnson, um dos meus jogadores favoritos, eu esqueci o nome dele. Esqueci dele nesse time. Latrell Sprewell, Kurt Thomas e Charlie Ward. Puta timão, cara. Segue. Tô cagando pra quem é o Okafor. Emeka Okafor é do... Porra, né? Que eu, hein? Porra, Emeka Okafor foi um bom jogador, velho. Não é bom porque jogou no NBA, mano. O Jahlil que tá no Detroit Pistons é favoroso, tadinho. Okay, deve ser tio, cara. Pela proximidade de idade, assim, deve ser tio. Não é possível. Se um foi selecionado no... se um foi em 2004, o outro foi selecionado no draft de 2015, né? Porra, tu sabe qual foi o draft do Jahlil Okafor? Você acha que só você aqui é o PVC? Não, tu tá lendo aí com certeza, vai tomar no cu. Tu com certeza tem isso escrito na tua frente. Tu não sabe, tenho certeza. Ele foi selecionado em 2015 pelo Philadelphia 76ers. Em qual colocação? Em qual posição? Primeiro, ele foi a primeira escolha do draft. Ele foi a primeira escolha? Jahlil Okafor? Ele foi, não foi? Enfim. Qual o primeiro e o segundo? Vai, segue o jogo. Tá. E aí, o que acontece? Como vão entrar 2 franquias na NBA, seria da seguinte forma. Vamos citar os 2 exemplos. Um time de Seattle, um time de Las Vegas. Então, o que a gente vai fazer? Primeira escolha, vai sortear a primeira escolha entre esses 2. Aí saiu para Seattle a primeira escolha. Beleza. Seattle foi lá e fez a primeira escolha. Segunda e terceira escolha vão para Las Vegas. Aí beleza. Quarta e quinta escolha, Seattle. E assim vai até até chegarem no... Completarem o elenco. Completarem 14 jogadores cada um. Um draft de expansão funciona dessa forma. E o que ocorre também? Quando você faz um draft de expansão, quando você abre as franquias, ela não começa já com a sua capacidade máxima financeira, né? O seu teto salarial máximo. O que ocorre? Quando aconteceu com o Charlotte Bobcats, na primeira temporada em 2004, eles tiveram 66% do seu teto, porque isso impede, por exemplo, que você já chegue na NBA catando o jogador à torta direito, dando contrato máximo para um monte de jogador, né? E você vai desbalancear um pouquinho o mercado. Muitas vezes existe um contrato da NBA que é o contrato do tipo team option. Então, muitas vezes um jogador cata uma proposta de um time só para o time que ele está jogando atualmente poder igualar, e aí, às vezes, é um contrato máximo e tal, etc. Isso já aconteceu com alguns jogadores. Então, quando você tem um time que tem um teto salarial muito limpo, como seria um caso, quer dizer, muito limpo não, totalmente limpo, como seria o caso de uma franquia nova, ainda mais teriam 2, as 2 começariam com um percentual menor. Na época do Bobcats foi 66% no primeiro ano, 75% no segundo e 100% só na terceira temporada deles. Isso é tudo para você não desbalancear o mercado da NBA. Cara, aí eu sou um pouquinho contra, sabia? Eu acho que, na verdade, se você já deu autonomia pro cara criar o seu time ou desenvolver o seu time nesse mercado, tem que dar a disponibilidade pro cara conseguir bons jogadores, exatamente para chamar a localidade, aqueles torcedores, para torcerem pelo time, né? Eu entendo que eu entendo que... Cara, não muitas vezes, cara. Não muitas vezes, não.
sei lá, é porque é muito difícil de você entender isso aqui no Brasil, porque o conceito de time aqui é diferente. Eu sou carioca, Gabriel é carioca. Gabriel é tricolor, eu sou flamenguista. Nós somos de times diferentes, mas somos da mesma cidade. Nos Estados Unidos é diferente. Se tivesse o Rio de Janeiro, Corcovado, sei lá, se fosse um time desse, nós torceríamos para esse time, entendeu? De basquete, por ser da nossa cidade e tudo mais. A rivalidade seria com demais cidades do Brasil. Nos Estados Unidos seria da mesma forma. Então os caras levam a rivalidade muito a sério. Se você não tem um time competitivo, qual a rivalidade que você vai querer demonstrar, entendeu? Se o Brooklyn hoje... É porque o New York hoje não tem, o Knicks hoje não tem um time competitivo. Mas já tem uma história muito maior que a do Brooklyn, por exemplo. Então eles batem história, entendeu? Com o Brooklyn. Mas qual seria... Eu não sei se eu estou sendo claro, mas assim, cara, eu acho que eles deveriam abrir a disponibilidade para você poder chamar os jogadores, bons jogadores, para formar uma boa equipe, para que você pudesse efetivamente participar do campeonato de forma efetiva, buscar playoffs, etc. Com 66% de cap space, você meio que, tá afadado a jogadores draftados, de league, ou segundo as opções de vários times. É meio complicado, né, cara? Não, cara, o que acontece? Quando você... Mas já seriam, na verdade, segundas opções, e dentro desse mercado você vai evoluindo. Eu acho que é um negócio para você não deixar a galera, desbalancear o mercado, entende? Quando você tem um time que tem uma folha salarial muito aberta, quer dizer, muito aberta não, 100% aberta, você vai acabar, entrando no jogo com um cheat, tá ligado? Não necessariamente, cara. Se você não conseguir um banco profundo, galera no banco que possa corresponder, você só tem um time titular. Mas todas as suas reservas são horrorosos. Você não consegue levar um time adiante, entendeu? Se você tiver estrelas, esse cara consegue melhorar o mercado, consegue... isso aqui é só um devaneio também, é só pra pensar que talvez, eu acho que se você já deu a disponibilidade pro cara, fala, aí, bilionário, comprou teu time, monta teu time. Tu vai, contrata o técnico, tudo mais. Mas não, estamos com essa trava aqui de cap space. Sei lá, eu acho meio contraproducente, talvez. Não sei. Não tenho uma opinião também tanto formada, não, mas eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais de liberdade. Não sei. É igual ir pra Seattle. Talvez eles rivalizem com Portland. Talvez bastante, porque são próximos, eu acho. Sim. Agora de cabeça, mas acho que são próximos. Talvez tenha uma rivalidade ali. Você vai colocar, sei lá, quem ali? O Caruso, que vai ser armador titular do Seattle Seahawks contra o Lillard. Não tem rivalidade. Eu acho que isso vai sendo construído, cara. Eu acho uma fórmula interessante. Mas, enfim, outra coisa que é bom a gente mencionar, com a entrada de 2 franquias novas na NBA, mudaria a tabela, né? Porque sim. É uma mudança já que se especula há um tempo de... Hoje a NBA tem um número de jogos insano para muita gente, já deu uma melhorada, porque tinha muito o esquema do back-to-back, né? Que o time viajava e jogava num dia contra o Lakers, no outro dia contra o Golden State, enfim, dias seguidos. Isso já não acontece mais com tanta frequência. Mas ainda surge muita reclamação. Mas eu acho que isso só não está acontecendo por causa da pandemia também. Que não, já diminuíram em 10 jogos. Foi bem, não me lembro disso não. Já são 72 jogos já nessa temporada regular, com alguns adiamentos também. Sim, e aí o que se especula? Que ao invés de 72 jogos, iam passar para 64, e aí acabar muito esse conceito de divisão do Pacífico, divisão do não sei o que e tal, etc. E hoje o time faz 4 jogos com um time da mesma conferência, da mesma divisão, mais não sei quanto, mais 3 jogos contra o time da mesma conferência e mais 2 jogos contra o time da outra conferência, ou seja, é muita coisa. E o que especula-se seria que seriam 32 times e aí ida e volta, né? Um jogo na sua casa, um jogo na minha e 64 jogos
a temporada regular, o que eu acho que é bom, cara. Vai ser esse menor número de jogos seria um ganho competitivo. Sim e não. Porque eu acho que você não cria também a rivalidade... Calma, cara, eu tô desenvolvendo a ideia, porra. Porque você acha que você não cria a rivalidade de fato entre as equipes. Lakers e Clippers. Um contra o outro. Uma partida lá, duas partidas no Staples Center, né? E acabou. O legal é você ter o ingresso, né? O box office. Eu acho que entre conferências seria interessante você ter mais jogos, você ter mais... Entendeu? Eu acho que seria interessante. Sei lá, não sei. Eu gosto do esquema de rivalidades da... Cara, na NFL, por exemplo, outro exemplo, são 17 jogos por equipe. Se eu não me engano, dentro das divisões, os caras jogam 2 vezes com cada time. Dentro dessas 17, entendeu? Se você tem mais chances de ter mais jogos, eu acho que você poderia criar uma rivalidade maior entre essas equipes. Não sei. Mas aí acaba que você não... Na NFL é diferente, porque aí acaba que os times da outra conferência você não joga direito. Sim. Você só enfrenta numa eventual final. Mas eu acho que, assim, essa é uma forma de disputa, para mim, ao meu ver, ela estimula porque vão ter menos jogos, ou seja, você vai ter mais jogos com a tua força total. E para mim o que é mais interessante nessa regra é a justiça, né? Porque hoje, por exemplo, o Lakers joga contra o Clippers e o Clippers joga contra o Lakers 4 vezes numa temporada. E aí você tem do outro lado o Boston, que vai jogar 2 só contra qualquer uma dessas 2 equipes. Entende? Tem o Toronto, que vai jogar só 2 vezes contra essas equipes. E aí você força a ser justo, entende? Dentro do contexto. Eu acho 2 jogos contra positivo. Cada uma das equipes. Não, também... Pode ser. Não vou deixar de ver se for assim. Total. Não, uma coisa que eu concordo que realmente diminuiria o load management, né? Você, menos jogos, você sempre vai com a sua força total em todos os jogos. Aliás, essa parada do Kyrie, só um adendo, ou você vai puxar o Foda-se Pauta depois? Não, vamos puxar já. Eu ia encerrar agora pra gente começar a Foda-se Pauta. Tá. No Foda-se Pauta número 1. Ontem saíram notícias, né, cara? Ele... É porque, cara, mais uma vez o inglês é desnecessário aí pra galera. É porque eu não sei isso em português, mas he's off the grid. Ele desapareceu completamente de contato da diretoria do Brooklyn Nets. Você ficou sabendo disso? Cara, ele deve estar procurando a borda da terra. Verdade. Não, cara, é impressionante, cara. O cara desapareceu. O cara, nos primeiros jogos, até contra a Filadélfia, ele não avisou o Steve Nash que não jogaria. Aí ele só avisou alguns colegas de equipe mesmo. Aí depois ele sumiu, falou, cara, não vou jogar, e agora o maluco sumiu de vez, cara. O cara desapareceu. O cara sumiu de vez. É muito estranho, cara. Hein? Cara esquisito. Cara. Cara, é o que você ganha quando você tem um jogador como o Kyrie Irving no seu elenco. Você ganha partidas maravilhosas, você ganha game winners, você ganha 40 pontos num jogo, mas você também ganha dores de cabeça. E, cara, terraplanista maluco. Você viu ele no começo da temporada no jogo contra o Boston, na pré-temporada, ele passando uma fumaça. Aquilo foi maravilhoso. Ele benzendo a quadra. Nossa, aquilo foi sensacional. Aquilo foi sensacional. Meu irmão, porra, eu se fosse do sistema de som do estádio, eu colocaria, tipo, sons de tribos americanas, tipo, e ele fazendo essa porra do lado. Porra, seria maravilhoso, tipo, os tambores, moleque. Foda-se. O cara tá sacaneando com essa porra, eu vou sacanear também, que se foda. Moleque, imagina, que maravilha. Que maravilha. Tambores batendo, e ele esfumaçando a porra toda. Cara, que maravilha. Sálvia, acho que foi sálvia que ele queimou. Acho que era sálvia. Sálvia pra quem gosta de cozinhar com manteiga e macarrão é delicioso. Valeu, Jacan. Porra. Faltou tempo. Não vai faltar tempero se você fizer isso.
Cara, meu foda-se pauta de hoje vai mais uma vez pra questão de uniformes. A camisa ridícula do Dallas, azul com verde. Tá, Ah, sim, tá bem feia. Foi a de ontem? Uh. Não, a de domingo? Talvez. Ontem não jogou. Não, foi a de domingo. Foi a de domingo. Nossa, horrorosa. Horrorosa. Por favor, mudem esse uniforme. Não usem mais esse uniforme. Não vai vender porque é feio. Assim, às vezes eu fico meio puto. Porque o que acontece? Cara, não é possível que essa porra chegue lá no escritório da Nike, a camisa daquela, o executivo da Nike olha e fala: aí, vamos lançar porque eu tô achando bonito. Ah, não, mas porque tem a ver com a história do time. Meu irmão, foda-se, a camisa é horrorosa. Já usar. Ah, porque em 1970 o Dallas usava essa camisa. Meu irmão, graças a Deus que mudaram. Você não precisa repetir um erro. Você não precisa botar a camisa daquela horrorosa. Entendeu? Não, é verdade. Ainda mais o Mark Cuban, né, cara? Que é um cara tão inserido assim do time, das decisões do time e tal, ter aprovado uma camisa daquelas. Ele é meio doidão assim da cabeça, mas acho que ele não aceitaria aquilo. Ou de repente ele aceitou ele é meio exótico. Ou ele aceitou por ser meio exótico também. Ele falou, foda-se, vou essa camisa aí. Ele é meio exótico. Pra quem não conhece, Mark Cuban é um dos integrantes do Shark Tank dos Estados Unidos. Sério? Sério, não sabia disso, não? Não. Sério? Ele é um dos caras do Shark Tank dos Estados Unidos. Meu Deus. O programa aqui do Brasil é capitaneado pelo Sorocaba. Meu irmão, tu vai lá, teu cantor sertanejo que quer saber qual é a valuation da tua empresa. Vai tomar no cu! Isso me deixa muito puto. Pior que o Sorocaba tem dinheiro pra caralho, mano. Tem dinheiro pra caralho porque cantou 3 músicas. Ah, vai se fuder. Não vai me dizer também que ele é um puta empresário de sucesso. Foda-se você, ouvinte, que acha que Sorocaba é um puta empresário do caralho. Não, cantou 3 músicas, comprou uma empresa, contrata um bando de empresário lá pra tomar conta das coisas. É isso mesmo. Vai se fuder. Qual é a valuation da tua empresa? Eu quero saber. Eu quero agora o novo Steve Jobs. Ah, vai se fuder. Falei mesmo. Ah, porra. Agora o Luan Santana é o novo Elon Musk. Não, o Luan Santana é o novo Roberto Carlos, mas isso fica para um próximo programa. Michel Teló, o Elon Musk. Porra. Mas é isso, galera. Estamos encerrando por aqui. Hoje, esse final aí foi mais... A gente conseguiu dar uma alegria para esse programa, porque realmente foi bem tenso, mas mais uma vez, foram temas necessários. E aí, saindo um pouco do comentarista de basquete, entrando na questão ser humano mesmo. Gente, a pandemia não acabou, ela está aí ainda. Tem a expectativa de termos uma vacina, né? Como o nosso maravilhoso ministro da Saúde disse, no dia D, na hora H, a gente vai ter a vacina. Esse cara é um completo retardado. Pazuello, você está me ouvindo? Sou eu mesmo que estou falando. Meu nome é Gabriel Lourenço, eu moro no Andaraí. Mas vai se fuder, porra! Meu endereço aí, caralho. Porra. Você é um retardado. Tá certo. No dia D, na hora H. É um completo animal, né, cara? Tomara que ele não resolva vacinar ninguém no bairro da Várzea, em Teresópolis, seu cuzão do caralho. Errou. Se fudeu. Pode ir lá me procurar. Eu não sei bairros de Teresópolis, perdão, mas eu vou ver. No próximo programa vou divulgar o endereço do aqui. Mas é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado, tenham refletido bastante sobre esse tema. E é isso. Fique em casa. Quem puder ficar em casa, fique. Use máscara. A gente já falou no programa de Ano Novo, mas não vá pra festa, esse tipo de coisa. Não seja o negacionista do rolê, como a gente mostrou aqui, que esses caras só fodem tudo, né? Até um negócio como a NBA, que é uma paixão de todo mundo que escuta até esse podcast, é comprometida por causa de um grupo de gente que não leva um assunto tão sério a sério como deveria ser levado. Com certeza. Cara, mais uma vez, basicamente nós não termos uma opinião quanto a isso, de sermos contra ou a favor, exatamente para mantermos a sanidade mental e nós levarmos isso para a galera, para os ouvintes aí. Além de tudo, é um prazer, cara. Então,
É basicamente para fazer as pessoas entenderem que assuntos como esse são importantes, mas sem esquecer a nossa paixão também. E como a nossa paixão é influenciada nisso. Então, cara, faço das minhas palavras as suas. Vamos continuar nos protegendo, nos cuidando. Fique em casa. Não se exponha a esse vírus filha da puta aí. Por favor, não vamos comer carne de morcego também. Vamos parar, por favor. Eu sei que é cultural, mas vamos interromper aí um pouquinho. E vamos manter a sanidade aí. Estamos todos juntos nessa. É isso aí, galera. Então, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo para todos. Essa foi mais uma edição do The Block, devidamente empacotada, embalada, entregue para viagem e postada para viagem, sendo entregue agora nos ouvidos de vocês em mais uma plataforma de podcast, porque eu fiquei meio surtado aqui agora, perdi meu próprio bordão. Eu perdi meu próprio bordão. Cara. Vou fazer de novo. É isso aí, galera. Mais uma edição do The Block devidamente empacotada, entregue para a viagem e postada para a viagem, sendo entregue agora nos ouvidos de vocês na sua plataforma no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Valeu! Olha como é simples. Valeu, galera! Até a próxima! Tomara o seu cu!